direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora de Forças Armadas e Democracia. Eu converso com Flávio de Leão Bastos, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor Flávio, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores. Nós estamos completando aí 60 anos da ditadura do golpe de 64. Agora, as Forças Armadas, elas têm um histórico de presença muito próxima do governo do Brasil, mesmo antes de 64. 64 assumiram, de fato, o governo, permaneceram por 21 anos. Depois teve uma transição com a anistia, mas antes, época de Getúlio Vargas, nós temos todo um histórico e mesmo depois tem essa presença sempre, um respeito às Forças Armadas, além do que elas efetivamente representam para um país, não é? Pois é, Denise, isso de fato tem a ver com o nosso percurso histórico. Vamos lembrar que desde a proclamação da República, por si só, se deu por um golpe militar. Então, é, de fato, uma cultura e uma história de intervenções, de uma autopercepção, vamos assim dizer, de que se tem o poder de tutela sobre o poder civil. Quando hoje, a ordem constitucional atual coloca as Forças Armadas de forma muito clara como submetida ao poder civil. É por isso que o novo ministro do Supremo, o anterior ministro da Justiça, o Flávio Dino, ressaltou que o papel das Forças Armadas, ele usou o termo subalterno, é subalterno ao poder civil, deve responder ao poder civil, porque Forças Armadas não devem ser confundidas com instituições de governo, é uma instituição de Estado. Nós tivemos todos os fatos relacionados a 8 de janeiro, a possível tentativa de golpe que seria orquestrada pelo governo Bolsonaro, que foi o governo que teve mais integrantes dos militares desde a época da ditadura, e tem todo um processo agora envolvendo vários militares, inclusive com o aval das Forças Armadas para que eles sejam investigados. Não é contra as Forças Armadas, mas sim contra nomes que teriam participado de uma eventual organização de um golpe no país contra as eleições de 2022, mas mesmo antes disso, a gente sempre viu uma preocupação, por exemplo, em reforma previdenciária e não se mexer muito com os militares, na questão de revisão de salários, de proventos, também para não mexer muito com eles, não é? Perfeito. É muito importante o que você ressaltou, quer dizer, não se trata da instituição, mas de nomes que compõem a instituição e que devem responder pelos seus atos. De fato, este outro exemplo da reforma da Previdência, de preservar os interesses dos militares, demonstra que a sociedade brasileira ainda não superou o regime militar instaurado por um golpe de Estado em 1964. Então, nós precisamos efetivamente olhar mais para o passado. Veja, 8 de janeiro, de certa maneira, guarda relação com este não tratamento do passado. Tanto é que veio esse discurso de que o artigo 142 autorizaria uma intervenção como poder moderador. Então, esta é a importância desse debate no Supremo. Inclusive, houve preocupação de Lula, por conta dos distúrbios todos em Brasília, de não entrar com uma GLO, garantia da lei da ordem, justamente por não saber qual seria, naquele momento, efetivamente, o papel das Forças Armadas. Sim, né? e mais ainda, pela apuração que foi feita dos fatos de 8 de janeiro, sabe-se que os golpistas esperavam que fosse decretada uma GLO, que é embasada no 142, para então tomar o poder. Bom, e aí nós temos a discussão pelo STF, que já chegou a 5 votos, de uma ação direta de inconstitucionalidade, é uma ação movida pelo PDT de junho de 2020, que questiona pontos da lei de 99, que regula o emprego das Forças Armadas frente a pedido de uso pelos demais poderes. Seria se teria ou não um poder moderador no caso de conflito entre os poderes, para acomodar uma situação, seria as Forças Armadas assumindo o controle de uma situação, é isso? Isso. Esta proposição surge a partir de uma interpretação torta, vamos assim dizer, do artigo 142, que permite afirmar, que afirma
que as Forças Armadas teriam esse papel moderador em caso de conflito entre poderes. Esta interpretação ela é completamente descolada das interpretações constitucionais mais autorizadas. As Forças Armadas têm um poder, uma competência determinada pelo 142, porém, dentro de outros limites colocados pela própria Constituição. Eu vou dar um exemplo. Tivemos uma intervenção no Rio de Janeiro em 2018 sob o governo Temer, assim como tivemos uma intervenção federal agora no Distrito Federal em janeiro de 2023. As Forças Armadas, elas podem participar de uma intervenção nesse sentido, mas dentro do que estabelece a Constituição, ou seja, sob o comando do Poder Civil. Portanto, não é uma intervenção esponte própria. Nós, das Forças Armadas, determinamos quando devemos agir. Não, é sob os estritos limites da Constituição. Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Tanto é que a Constituição chama esses estados de regime de legalidade extraordinária, para situações excepcionais e dentro da legalidade. Artigo 37. A administração pública deve se pautar pela legalidade. Portanto, esta interpretação do 142, a grosso modo, nem precisaria estar sendo discutida pelo Supremo. Ela é muito óbvia. Foi com muita surpresa que nós recebemos essa nova interpretação nos últimos anos, cujo discurso foi usado pelos golpistas, por extremistas, como embasamento constitucional. E muitos manifestantes, durante os últimos anos, pediam exatamente a aplicação desse artigo, como se ele fosse o aval para as Forças Armadas assumirem, por exemplo, contrariando decisões do Supremo, contrariando decisões do Congresso, para proteger, na época, o Poder Executivo. Perfeito. Uma interpretação, como eu disse, que não tem cabimento do ponto de vista jurídico e nem político-democrático. Portanto, esta visão, vamos assim dizer, deverá ser julgada inconstitucional, eu diria até mais, talvez até por unanimidade. Temos 5-0, salvo nosso último levantamento, mas deverá ser por unanimidade. Nós tivemos 3 votos até o final de semana, mais 2 votos hoje. Está sendo uma votação virtual. Se houver pedido de vistas, aí muda a situação e a discussão pode partir para o plenário mesmo. Se alguém pedir vista, poderá ir para o plenário. Ou então em caso de destaque também. Aí muda a situação. Mas, por enquanto, a condução tem sido exatamente essa. O relator é o ministro Luiz Fux e ele apresentou o parecer já na sexta-feira. E ele colocou muito claro que a Constituição não encoraja rupturas democráticas e não autoriza o presidente da República a recorrer às instituições contra outros poderes. Então, são Perfeito. 3 poderes e as Forças Armadas não. É muito importante ressaltar esse ponto. Nós temos um sistema de governo que é um sistema presidencialista. 3 poderes independentes e harmônicos entre si. As Forças Armadas não constituem um poder. Jamais. Isso nunca houve em nenhuma democracia. Quando muito, pode-se pensar no sistema semipresidencialista, que é o que tem na França e em Portugal, e que tem lá um quarto poder, vamos assim chamar, para interpretar de forma mais fácil. No nosso sistema, não foi albergado pela Constituição, nunca houve essa intenção e certamente é um equívoco ou um discurso de má-fé. E o que se espera é que pare esse discurso exatamente a partir da definição desse julgamento. Agora, tem uma outra questão, que é a despolitização dos militares, das Forças Armadas, e tem até uma PEC dos militares no Congresso para dizer, entre outras mudanças, transferindo para a reserva quem decidir disputar as eleições, independentemente do resultado, e os integrantes das forças que decidirem entrar para a política também perdem a remuneração, para não ter essa mistura, não é? Exato. A nossa Constituição, lá no artigo 14, parágrafo 8º, estabelece o seguinte: o militar que quiser disputar a eleição, se ele tiver menos de 10 anos de carreira militar, ele tem que se afastar. Mas se ele tiver mais de 10 anos, ele se afasta, disputa a eleição, se não for eleito, ele retorna. Ele fica agregado, como se diz, ele fica à disposição da unidade dele. Então, esta regra deverá mudar exatamente para evitar politização das Forças Armadas. E aí é ver se vai para frente essa discussão que, como nós falávamos, tem essa dificuldade de se mexer com determinados direitos dos militares, né? Exatamente. Não é possível construir uma democracia sólida sem que o passado seja compreendido e decisões de reformulações sejam feitas a partir dessa experiência passada. O Brasil ainda não olhou para o seu passado. E essas consequências se fazem sentir hoje, tanto nessa interpretação torta
quanto na tentativa de golpe de 8 de janeiro. E a própria decisão do presidente Lula de não tocar no assunto do golpe de 64 é uma demonstração de um certo distanciamento dessa situação de um confronto maior, além dos processos em andamento. Né? Me parece que é uma posição estratégica e também tudo leva a crer que nos próximos meses o governo continuará trabalhando, sim, a questão da memória histórica. É uma decisão estratégica por conta até de não acirrar os ânimos novamente de extremistas que querem exatamente isso, que Lula coloque na mesa uma discussão que leve ao acirramento de ânimos. Perfeito, eu agradeço muito a participação de Flávio de Leão Bastos, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, muito boa noite.